Fala galera, tudo bem? Aqui é Tavinho Carradori, bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente trata um pouco de tudo sobre o mountain bike, principalmente da mecânica e dos cuidados que a gente tem que ter com a nossa bike, beleza? Mas hoje eu vou estar tratando aí de um assunto um pouco diferente. Essa semana eu vi que o Henrique Avancini, né, nosso campeão mundial brasileiro, postou no Instagram dele aí, mostrando um pouco das configurações que ele utilizou no último Brasil Ride, né, que ocorreu aí agora de 23 a 29 de outubro, lá em Arraial da Ajuda, na Bahia. O Brasil Ride ele acontece já desde 2010, são 12 edições que já estão rolando aí. É uma prova que esse ano teve 7 dias de duração, onde os atletas rodaram por 600 km e teve um ganho de elevação no total de 13 mil metros de ganho de elevação. Então não é uma prova para qualquer um, né? Ela é uma prova que intercala aí as provas de XCO e XCM maratona, né? E esse ano teve uma novidade que foi a categoria solo, pois antigamente só poderia correr duplas nessa modalidade, né? Nessa prova aí do Brasil Ride. Então você só poderia correr com dupla com mais uma pessoa. E esse ano teve a categoria solo, foi uma disputa bem legal, eu acompanhei aí praticamente todos os dias. Henrique Avancini, né, andou bem forte, mas teve ali algumas disputas com o Edson Rezende, que é da Caloi, né, atleta da Caloi Avancini, inclusive. O Thiago também andou muito forte. E no último dia, Gustavo Xavier mostrou serviço e venceu o último dia. Mas no acúmulo, o Avancini que acabou levando a melhor aí é, entre os resultados, né? Levou aí o Brasil Ride 2022. Mas vamos lá, pessoal, falando agora aí sobre a postagem do Avancini, eu achei bem legal e quis reforçar, né? Tô gravando um vídeo aqui só para poder falar disso para vocês. Até fiz uma colinha aqui para lembrar de tudo. O Avancini postou falando da configuração da bike e ele colocou alguns termos ali que às vezes não é tão fácil para todos poderem entender. Então eu anotei aqui, ele fala um pouco de suspensão, de pneu, da relação da bike, achei bem legal. Então, começando pela suspensão, ele descreve que é a Left 8, né, que é a suspensão original da Cannondale, que é aquela que tem um braço só, e todo o funcionamento acontece ali, tanto compressão quanto retorno. Eu vou estar colocando a foto aqui para vocês dar uma olhada. E ela tem 110 milímetros. O que isso quer dizer? Ela tem um curso de 110 milímetros. Então, toda a parte de compressão dela, conforme ela comprime quando você bate no impacto, num buraco ou manda um salto, ela tem 110 milímetros para comprimir e retornar à configuração original. Tá? Então, normalmente as bikes saíam com 100 milímetros, algumas mais antigas com 80 milímetros, igual tem essa trequinha aqui, ó, ela é bem antiga, ela é ano 98 e ela tinha 80 milímetros de curso na época, que era o que tinha do pessoal aí do XCM e do XCO. Hoje a gente já tem aí que nem a 8 a 110 milímetros, a gente tem a Specialized e Epic Evo com 120 milímetros na frente, a própria bike do Nino Shooter, né, a Spark RC, já está saindo com 120 milímetros de curso, e isso vem cada vez aumentando mais essa configuração de bike um pouco mais agressiva, justamente por conta do desenho das pistas, principalmente o XCO está cada vez mais agressivo, uns rock garden, né, os jardim de pedra muito grande, muito nervoso, então está exigindo que as bikes tenham uma capacidade melhor e maior de suprir esses obstáculos. Então, se você assistir, né, comparar as provas aí atuais com as antigas, você vai ver que já tem uma diferença nas técnicas dos pilotos, então não está exigindo aí só do preparo físico, e sim muito da técnica e de como poder vencer esses obstáculos. E é óbvio que uma bike bem acertada, bem desenhada, ajuda muito. Falando agora do shocks, o shocks continua com 100 milímetros de curso, né? O shocks é a parte da suspensão traseira da bike, tá? Então é onde a suspensão vai no quadro, a bike no caso dele é uma Scalpel Full, então ela tem suspensão tanto na frente quanto atrás, ela é uma Full Suspension, então ela tem 100 milímetros de curso atrás e 110 milímetros de curso na frente, tá? Aí uma coisa que eu achei bem legal que ele abordou foi a questão dos pneus utilizados. Ele colocou aqui, no caso ele usa o Chambly, né? Pneu Chambly,
que é o que já sai na Canal Day. Eu acredito que ele tem um patrocínio, não lembro para poder falar para vocês. E ele usou o modelo Racing Half, tanto na frente quanto atrás, com as medidas 2.35, que é a largura do pneu. Então tem pneu um pouco mais largo, um pouco mais estreito. Os 2.35 estão sendo muito utilizados por conta também das condições das trilhas e das pistas que o pessoal está enfrentando aí nessas competições, né, que os atletas estão enfrentando. E depois ele colocou na sequência que ele também utilizou o mesmo modelo de pneu, o mesmo setup de pneu, né, que é o Racing Half, com 2.25, tá? Então é um pneu um pouco mais estreito. Eu acredito que ele fez isso para poder ter uma rolagem melhor, né? Quando o pneu é muito largo, ele é muito bom de grip em descida, né? Ele ajuda a segurar as curvas, principalmente em descida, e muito bom de tração no pneu traseiro. Só que ele acaba segurando um pouco. Quando pega uma reta, um lugar de um chão um pouco mais batido, por conta da largura do pneu, você escuta até a bike fazendo um barulho mais forte ali no pneu, porque os cravos são mais largos e isso acaba segurando um pouco a bike e num dia longo pode ser que venha fazer diferença até no resultado e no desgaste do atleta. Então ele usou o pneu 2.35 e depois ele repetiu o mesmo desenho com o Racing Half usando 2.25. E por último, ele também colocou para a gente lá no Instagram que ele usou o Racing Half, acredito que na dianteira daí, novamente com a medida 2.35, mas ele colocou o Thunderbird, acho que é isso que pronuncia. E eu pesquisei para ver, ele é um modelo da Chambly também, que ele tem o meio do cravo bem mais baixo. É um pneu parecido com o de gravel. Então os cravos são bem pequenininhos assim e acompanham os cravos laterais um pouco mais alto. Então o pneu ele tem um desenho com os cravos um pouco mais abertos laterais e o centro é mais liso, vamos dizer assim, lembrando um pouco de pneu de gravel. E acredito que isso foi utilizado em alguma etapa que precisava de mais rolagem, precisava que a bike tivesse um desenvolvimento melhor. Então essa foi a configuração aí, o setup de pneu que ele passou para a gente. E daí falando da calibragem, eu achei bem legal que ele colocou que foi utilizado entre 17 e 20 PSI de calibragem. Então você vê o pessoal calibrando o pneu de mountain bike com 40 PSI, 35 PSI, e no caso que ele andou com o pneu bem mais murcho, e isso com certeza fez diferença na hora de ter mais grip para o solo, né? E a bike copiar um pouco melhor as imperfeições do terreno, principalmente nas etapas de XCO, não só falando do Brasil Ride, um pneu um pouco mais murcho, ele ajuda com que você tenha um contorno melhor dos obstáculos, das pedras, das raízes, principalmente nas provas fora do Brasil, tem muita raiz nas pistas. Por outro lado, ele também colocou que ele acabou utilizando o macarrão, né, os inserts no pneu. Eu acredito que pelo que ele colocou, ele usou todos os dias. Então, como o pessoal de nível, né, mais elevado, todos utilizam o pneu com sistema de tubeless, né, com o líquido selante dentro do pneu. Você remove a câmara de ar, né, para quem não sabe, você remove a câmara de ar de dentro do pneu, usa um pneu específico que tem uma vedação mesmo sem a câmera, então você consegue calibrar o pneu e ele não vaza ar, colocando um bico específico para fazer a calibragem. E no caso, quando esse pneu fura e o líquido não consegue vedar, não consegue atuar tão bem, talvez às vezes pela espessura do buraco que foi feito ou pelo tipo de material que furou, a gente, inclusive eu tenho os macarrões, que são igual de reparo de pneu de carro sem câmera, que você coloca e ele preenche o buraco aonde está vazando o ar. E isso possibilita você finalizar o pedal, que logo ele já vai entrar em contato com o líquido ali, né, que é o selante, e fazer com que o ar pare de vazar. Então ele colocou aí que usou praticamente todo dia. Isso por conta também da calibragem um pouco mais baixa, né? Como eu falei, como o pneu com a calibragem mais baixa, ele aceita uma absorção melhor do terreno, quando você pega um espinho, pega um prego, alguma coisa que venha furar o pneu, ele vai acabar entrando com mais facilidade. E assim também acontece nas pedras, né?
que às vezes a gente fala que mordeu a câmera ou mordeu o pneu. Então, quando morde, o que acontece é quando uma pedra meio que esmaga o pneu e acaba rompendo um pedaço ali da borracha do pneu. E isso faz com que você também tenha que colocar um macarrão, talvez um ou dois, dependendo do buraco, para poder finalizar o pedal. Eu mesmo já passei por isso, já peguei caco de piso uma vez, numa estrada de terra, e o caco do piso pegou bem na lateral do pneu e cortou o pneu, que eu não consegui nem colocar macarrão, nem câmara de ar, não funcionou. Acabei perdendo o pneu. Então, o Tubeless aí também, né, o selante tem seus prós e contras. Mas, no geral, ele colocou isso, né, falando dos pneus e do macarrão, né, para quem não sabe, depois eu também tenho um vídeo aí falando um pouco sobre ferramentas e como que funciona esse macarrão. O pessoal fica ligado no canal aí vai conseguir ter um pouco mais de informação sobre isso. E ele colocou aqui que a relação, né, muitas pessoas às vezes não sabem o que é a relação. A relação é o kit de coroa, cassete e corrente, né? Então a relação de marchas que ele utilizou foi um XTR Shimano, né, que é o que sai já na bike dele, e com a coroa 38 na frente, coroona grande, tem que ter muita força para poder subir as ladeiras, né, com uma coroa pesada dessa, e o cassete de 10,51. E o que isso significa? Que lá embaixo, a menor coroa do cassete, né, lá na roda traseira, a que fica perto do quadro tem 10 dentes. E daí ele é escalonado até chegar na 51, que é a maior lá de cima, deixando com que a bike fique com o pedal mais leve. Então isso daí foi a relação de câmbio dele, né? A relação de marchas que ele utilizou. Coroa 38 por 10,51, né? Então 38 não é qualquer um que anda. Pessoal que mora aí, igual eu moro aqui na região de Socorro, sul de Minas aqui, né? A gente está na verdade no interior de São Paulo, mas a gente está muito próximo do sul de Minas e dificilmente você encontra alguém rodando com a coroa 38, porque realmente é muito pesado, né? O pessoal anda de 34, 36, 32, e isso daí tem que estar treinado para poder tocar uma coroa dessa. E aí, pessoal, no final da postagem ele colocou que, né, que todo dia foi feito a revisão completa da bike, né? Ele não especificou, mas acredito eu que o pessoal confere tudo. Pastilhas de freio provavelmente deve trocar todos os dias. A própria corrente, né? Conferir se não está com uma folga muito excessiva. Se for o caso, provavelmente eles troquem. Os cabos de marcha, tudo isso é tudo revisado, porque é uma prova de alta performance. Então você está competindo ali com pessoas de nível mundial e tudo tem que estar muito em ordem, muito bem regulado, muito bem acertado, né? Então isso a gente traz para o nosso dia a dia. Talvez nós não somos os atletas profissionais com patrocínio da Canaldale, da Specialized e da Scott, mas a gente quer ter uma bike funcionando certinho, com os componentes todos bem alinhadinhos, todos certinhos, e isso é muito importante, tá? Então é legal estar sempre revisando a bike, independente do seu nível de pedal. Eu acho que o equipamento estando pronto já te facilita em muitas situações, né? Às vezes você vai, tipo, eu não participo de prova, eu ando nos pedais mais tranquilo, mas aí você vai para um lugar que você não conhece, chega lá, tem uma descida muito longa, que você vai ter que exigir do seu freio ali, às vezes já faz um tempo que você não faz a revisão do seu freio, o fluido está um pouco mais velho, a pastilha está com desgaste grande, então tem que estar tudo em ordem, tem que estar tudo bem sincronizado ali para você poder pedalar tranquilo. Galera, e daí no final, né, depois de descrever sobre relação, ele colocou no kit de emergência que ele leva, né, ele fez uma listinha, eu vou estar repassando aqui, até traduzindo algumas coisas. Às vezes tem pessoas aí que lê lá no Instagram dele e não entende exatamente o que que é. Então ele colocou lá emergência, 2CO2, que é a sigla, né? CO2 na verdade é aquele tubinho que você já deve ter visto, é um tubinho cromado assim, ele vem vedado, né? Mas na verdade você tem que ter um adaptador. E para que serve aquilo? Aquilo é para encher o pneu da bike, principalmente quem usa o selante, com uma pressão instantânea. Então aquele tubinho, ele tem o CO2 lá dentro, com uma pressão que eu não me lembro, eu acredito que você só consegue calibrar um pneu por vez. No caso ele está levando dois, levou dois por etapa.
e ele tem uma pressão instantânea. Então, você tem um adaptador, né, a ferramenta certinho que encaixa naquele tubinho, e ali tem uma carga muito grande que consegue até expandir o pneu caso você tenha que ter descolado o pneu da borda do aro, né? Então ele vai fazer um serviço como se fosse de um compressor e muito mais rápido do que você ficar com a bombinha lá enchendo, né? 20, 30, 40 bombadas e o pneu às vezes não chega nem a descolar da borda. Então isso é a primeira coisa que ele coloca aí no kit de emergência dele. Aí ele colocou uma gancheira. O que é a gancheira, pessoal? Muita gente não sabe. A gancheira é uma peça, normalmente, né, de alumínio, que ela faz a junção do quadro da bike com o câmbio, né? Então o câmbio lá atrás que troca as marchas lá no cassete, ele tem uma peça nesse meio tempo, nesse meio espaço, que às vezes num tombo ou às vezes numa encostada em alguma coisa, em algum obstáculo, essa gancheira vem a entortar ou até quebrar. E quais os problemas dessa gancheira entortar? Se ela entortar, ela não vai ter tanta eficiência na troca de marcha, tá? Então ela vai ficar na posição errada, porque é ela quem alinha o câmbio referente ao cassete. Então se você está com ela torta, todo o resto para baixo está torto. Então não adianta ficar regulando o cabo, tentando mexer em regulagem, que sua troca de marcha não vai funcionar. E em outras situações a gancheira chega a quebrar. Por que ela quebra? Como o câmbio é bem exposto, e lá principalmente na prova estilo Brasil Ride, por onde eles percorreram lá na Bahia, existem muitos obstáculos. Então você passa no meio, perto de pedras, de cupim, né, que é aqueles montes de terra no meio da trilha, ou às vezes no meio, né, no próprio trilho da trilha, chega a bater o câmbio em alguma coisa e chega a entortar essa gancheira. Então se ela entortar, se ela quebrar, impossibilita 100% o seu pedal. Então ele andou com uma reserva, o Brasil Ride todo, acredito que não chegou a quebrar, porque senão a gente saberia que ele ia perder um grande tempo para poder trocar. Ele colocou na legenda lá que também levou o link, que na verdade o pessoal chama de Power Link, que é a emenda da corrente, quando estoura a corrente, né, você com a ferramenta multiuso, você consegue extrair o elo quebrado e colocar o Power Link, que é a emenda rápida ali para poder continuar pedalando. Colocou espátula, acredito que levou duas, que é o suficiente para conseguir abrir o pneu e fazer o reparo caso tenha que pôr uma câmara de ar, fazer algum reparo diferente. Ele colocou também na legenda abraçadeiras e fita, acredito que são, né, as fitas plásticas e talvez uma fita isolante para poder prender alguma coisa. Em várias situações isso dá para ser utilizado, às vezes você vai cair, vai quebrar o câmbio da bike ou o suporte onde prende no guidão. Em algum jeito, às vezes você consegue passar essa fita, né, de plástico, essa cinta plástica e amarrar no guidão para continuar o pedal. Já vi várias situações disso acontecer. Ou o próprio manete da bike. Se às vezes você cair, quebrar o manete e ele sobrar um pedacinho ali e você tiver algum graveto, algum pedaço de ferro para amarrar com a cinta plástica ou com a fita isolante, você consegue terminar o pedal e acionar o freio, né, tanto traseiro quanto dianteiro, dependendo da situação. Então, tudo isso é muito importante e você vê que o profissional leva tudo, né, para a prova. Então, não tem por que a gente também não levar isso para o nosso pedal, para resolver o problema durante o pedal, para conseguir finalizar o percurso, a prova, o passeio, o que seja. Então, é muito importante a gente saber quais ferramentas levar e como executar isso daí também, né? Uma coisa importante é saber qual bike você tá pedalando. Eu acho que isso é muito interessante. Às vezes no meio tempo você troca de bike, estava com uma bike rígida, você pega uma full, e nisso a gancheira é diferente, a marca da bike é outra, as peças são outras, o freio é outro. Então uma coisa legal aí que fica a dica é o pessoal, né, tá sempre atento a qual equipamento você está utilizando. E daí para finalizar aqui, ó, ele falou das abraçadeiras e fitas. Ele colocou 2 reparos de pneu, que são os macarrões, né? Então ele tinha 2 por dia, acredito eu, e utilizou bastante aí todos os dias. E colocou por último o multiferramenta. Então o multiferramenta é o kitzinho de ferramentas. Eu até tenho um vídeo aí mostrando um da Pro que eu comprei recentemente. Então eu mostrei as 15 funções que ele tem, é um kit bem legal. Depois eu vou estar deixando aí para vocês poderem conferir. Foi um review que a gente fez.
e ficou bem interessante, né? O kit multiferramenta ele vem ali com a própria chave extrator de corrente, caso a corrente estoure. Ele vem com chave fenda, chave Phillips, chave Allen. Tudo isso é interessante de estar levando junto para o pedal. Ela não é uma peça muito grande. Eu vou até pegar aqui para vocês verem. Ó, pessoal, eu fui pegar o kit multiferramenta, né, que eu queria mostrar, que eu estava falando no vídeo, mas na verdade eu vou mostrar um pouco de tudo, de como eu levo as minhas ferramentas no pedal, beleza? Você vê que fica um negócio bem compacto, mas que ajuda muito a gente na hora de fazer o pedal. Então eu utilizo, ó, um estojinho de óculos de sol que eu tenho, e dentro dele, ó, tem várias ferramentas. Então vamos começar aqui pelo kit multiferramentas que eu tenho da Pro, que é bem legal, né? Uma marca que é associada a Shimano, e aqui de cara já fica o corta-corrente. Então ele é bem compacto, ele cabe em qualquer lugar. E eu tenho um vídeo falando sobre as funções deles. Eu levo um cabo de marcha, né? No caso a minha bike ela tem câmbio dianteiro e câmbio traseiro, e às vezes acontece de estourar o cabo, então eu já tenho outro para trocar. Levo as espátulas de troca de pneu, até tem essa espátula aqui que é bem interessante, ó, porque ela serve tanto para fazer o reparo no pneu, conseguir descolar o pneu do aro, e você colocando a outra, que é a metade dela, ó, você forma um alicate, e ele tem esse movimento aqui, ó, e esse movimento ele faz com que você consiga abrir o power link na bike, lá na corrente, caso você tenha que desemendar a corrente no meio do pedal. E aí galera, continuando, eu tenho mais um cabo aqui, eu tenho um canivete também, que funciona, que tem chave Phillips, tem chave fenda, que coube no meu kit, eu levo, e algumas outras funções, ele é bem compacto. E tem os Power Links, né? Power Link é como que eu levo ele aqui, ó. Ele está amarrado numa fita Hellman, uma fita plástica, para ele não desmontar. Então isso aqui é uma forma legal de estar levando o Power Link para o pedal. E eu tenho aqui, ó, kitzinho do macarrão. Até tá enrolado num plástico, tá bem feinho. Esse macarrão, ele tem tipo de uma cola junto com ele, e eu coloco nessa ferramenta. Isso aqui é uma ferramenta caseira que a gente fez, onde eu passo o macarrão aqui dentro desse furo e consigo encaixar a ferramenta com o macarrão dentro do furo do pneu da bike. E conforme eu puxo, eu seguro o macarrão, sai só a ferramenta, o macarrão fica fixo lá no pneu, lá no furo, e veda para poder evitar o vazamento de ar aí, e você poder continuar o pedal. Então essas são algumas ferramentas que eu levo. Uma coisa que é legal de ter também é um alicate, dependendo do kit multiuso ele tem. Caso você tenha que soltar alguma coisa, por exemplo, o bico do tubeless, quando você tem o bico fixo na roda para poder rodar com o pneu sem câmera, e você precisa montar a câmera no lugar, dependendo da emergência, você vai ter que soltar aquele bico ali. Alguns é só uma porquinha simples, alguns é uma porquinha um pouco mais dura. Então você tem que saber analisar que bike você tem, né? E qual ferramenta, qual produto você está utilizando para poder evitar o sufoco no meio do pedal. Então tem uns alicatinho bem pequeno que também funciona, que é bem legal. E eu tenho aqui, pessoal, ó, como que eu embalo daí a minha câmara de ar. Porque por mais que eu utilizo o selante no pneu, como eu disse, eu já fiquei na mão algumas vezes do pneu cortar ou do líquido estar com muito pouca quantidade dentro do pneu e não ser o suficiente para vedar o furo. Então eu ando sim com uma câmera, tá? Que daí eu vou ter que tirar o bico, como eu falei, tirar o bico que é preso no aro com uma porca e colocar a câmera no lugar. Não é um trampo muito legal que está sendo feito, né? Porque o líquido ele cria uma crosta por dentro do pneu, mas funciona. Eu já consegui sair do meio da trilha utilizando esses dois kitzinhos, tá? Que eu coloco dentro do bolso da camisa e não me atrapalha em nada. Beleza, galera? Então, falando um pouco da multiferramenta, né? Já puxei um gancho aqui para o meu kit. Eu até tô montando um vídeo um pouco mais completo falando de cada ferramenta, de como ser utilizada. Mas esse é o kitzinho multiferramenta que eu estou utilizando no momento, muito compacto. Ele tem 120 gramas, então é muito leve. E fica a dica aí para quem quiser saber um pouco mais, dá uma olhadinha no meu vídeo lá mostrando só ele depois. Pessoal, é isso.
né? O motivo desse vídeo, na verdade, era falar um pouco aí sobre o setup da bike do Avancini. Puxei um ganchinho aí falando de ferramentas. Esse é o foco do nosso canal, mostrar um pouco de tudo sobre o mundo do mountain bike, tirar a dúvida do pessoal, mostrar as novidades aí que tem no mercado e também ajudar vocês a se virar no meio do pedal, né? Às vezes vai fazer um pedal sozinho ou com uma galera que não tem experiência também para poder estar suprindo algumas necessidades e que acontecem, né? Você está pedalando, um pneu vai furar, um cabo de marcha vai estourar, isso daí não tem como prevenir 100%. É óbvio que uma bike bem revisada vai te trazer muito mais segurança e vai evitar muito problema, mas tenta sempre estar bem atento aí aos componentes da sua bike, qual ferramenta está levando para o pedal, para que você não fique na mão no meio do rolê. Beleza, galera? É isso aí, turma. Espero que tenha gostado. Agradeço por ter assistido mais esse vídeo. Se ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve aí embaixo, deixa o like, compartilha com aquele amigo que está precisando saber um pouco mais de informação, né? Aquele que sempre dá trabalho no pedal. E fico à disposição, né? Se quiser saber mais alguma outra coisa sobre outra bike, sobre outro setup de bike, sobre ferramenta, deixa aí nos comentários que a gente vai trabalhar para poder trazer essa informação para vocês. Valeu, galera. Tamo junto.